Vamos para 1 Samuel, capítulo 7. Se você vê algum visitante que está sem a Bíblia, você mostra a Bíblia para que ela acompanhe a palavra de Deus. Amém? 1 Samuel, e o capítulo é o capítulo 5. Estamos trabalhando o livro de Samuel já há algumas semanas. Lembra que o livro de Samuel ele foi escrito num período ali dos juízes, né? No final, quando você associa o livro dos juízes, o final de Juízes, onde as pessoas estavam sem governo, não havia rei, cada um fazia o que dava na telha. É interessante isso. Se você abrir o último versículo do livro de Juízes, venham comigo, por favor, o último versículo, o último, estão comigo? Juízes capítulo 21, ó. Dá uma olhada no capítulo 21, versículo 25, estão comigo? Ó, capítulo 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, na Bíblia hebraica, diferentemente da Bíblia portuguesa, aqui, nossa, quando terminava esse versículo, um israelita passa a sua página, ele vai bater em 1 Samuel. Ele não vai para Ruth. Ruth está em outro ponto das escrituras hebraicas, está no compartimento que se chama os escritos, está lá Ruth. Então a pessoa termina esse versículo de Juízes e ele vai cair, se for continuar as escrituras, lendo essa história de 1 Samuel. Cada um fazia o que dava na telha, cada um, eu sou o meu próprio rei, eu não tenho governo, eu estou solto, eu faço. E a bagaceira era grande, a imoralidade era grande, a maldade era grande, a dor era grande. Então as pessoas faziam o que elas queriam. E nós temos visto aqui na história de Samuel, que o grande apontamento desse livro para nós é apontar que um mundo sem governo, Deus vai enviar um governo para ele. Um mundo sem rei, Deus vai enviar um rei. Um mundo sem sacerdote, Deus vai enviar um sacerdote. Um mundo sem juiz, Deus vai mandar esse juiz. E não eram personagens humanos, porque todos eles eram frágeis, mas era apontando para aquele que viria, que é o perfeito Senhor Jesus Cristo. Então, ao olhar o livro de Samuel, eu e você precisamos ter a perspectiva e o olhar do futuro. Aqui é um livro profético, um livro histórico, está lá dentro da composição histórica, mas é um livro que vai estar apontando sempre para Cristo, como cordeiro, como profeta, como rei, como Senhor. E vai nos fazer uma reflexão da realidade humana na qual nós vivemos. Vivemos uma realidade individualista, se nós olharmos para hoje, mais do que nunca, somos absolutamente individualistas, queremos fazer tudo o que dá na telha, queremos fazer aquilo que está no nosso juízo, queremos, assim, eu não estou nem aí para nada nem para ninguém, eu faço o que eu quero e ninguém tem que estar lá me perturbando, ninguém tem que estar lá me perguntando o que eu faço ou o que eu não faço. Queremos viver, como no livro de Juízes, sem governo. Mas sabe de uma coisa? Chega um momento que Deus puxa o tapete. Chega um momento que Deus diz, basta. Chega um momento que Deus diz, para com isso. Não é assim. Chega um momento que o pai se levanta e diz, acabou a brincadeira. Eu me lembro quando pequeno, eu e meu irmão, quando nós íamos para a mesa, eu e Samuel podíamos estar ali brincando do jeito, o nome do meu irmão é Samuel, e nós podíamos estar brincando, sei lá de quê, de futebol, de carrinho, de tudo no mundo, mas na hora do almoço, quando mamãe dizia, venham almoçar, primeira coisa que nós fazíamos não era nem lavar as mãos, mas era colocar a camisa, porque ia para a mesa. No século passado era assim, eu não sei como é que é, mas era assim, ninguém ia para a mesa sem camisa.
Ali acabou a brincadeira, a mesa, papai estava na mesa, e a gente sentava, e papai ficava lá, tal, e menino sabe como é que é. Eu sei que nesse dia estava eu e Samuel brincando, e era com um negócio de uma laranja, e era debaixo da mesa, um jogava a laranja para lá, o outro jogava a laranja para cá. Eu sei que um deu um chute, a laranja se espatifou, bateu no papai, aí ele falou, acabou a brincadeira. Aí botou a culpa no Samuel, disse, aí começou com Samuel e deu uma lapada em Samuel. Aí eu comecei a rir. Aí, meu filho, teve história. Acabou a brincadeira. Lapada também, e nós saímos, e foi terrível. Acabou, Deus, o Senhor diz, acabou a brincadeira. E quando acaba a brincadeira, o que vem é silêncio, dor e tragédia. No nosso caso, foi silêncio, acabou o riso, ninguém agora era choro, acabou a brincadeira, ninguém mais estava lá, e ainda ficamos com fome, porque nesse dia nós não almoçamos. Tragédia. Muitas vezes nós estamos andando na nossa vida de um jeito, achando que está tudo bem. Então Israel, como nós vimos nos primeiros capítulos, no capítulo 1, sem governo, uma mulher aflita, ora ao Senhor por um filho. Ela tinha expectativa, como toda mulher estéril em Israel, de ser mãe. Ela queria isso, mas não tinha, até que Deus abre a madre e nasce o menino. Ela, quem sabe, diz, será que ele é o Salvador de Israel? Será que é o Messias? Toda mulher pensava isso. Por isso o desejo daquela mulher de ser mãe. E Deus manda aquele menino, Samuel. Deus ouve a oração. Deus escuta o nosso clamor. E no capítulo 2 ela dedica esse menino ao Senhor, e esse menino vai servir ao Senhor. No capítulo 2 de Samuel ela faz uma belíssima oração. Ela ora ao Senhor, ela profetiza sobre o futuro, que Deus também iria derrubar a casa de Eli. O que acontece no capítulo 3, porque os filhos do sacerdote, que eram sacerdotes também, estavam nem aí para o sacrifício, e até o próprio Eli não estava nem aí para o sacrifício. Como eu e você muitas vezes negligenciamos o culto, e eu quero desde já agradecer e parabenizar a igreja. Tenho visto nesses últimos domingos a igreja no domingo à noite chegando cedo, vindo cedo. Eu estava dizendo ali para o pastor Paulo, dizendo, puxa vida, Paulo, olha, 6 e pouco, já estamos aí com a congregação, já as pessoas vindo, então tem que chegar cedo mesmo, de levar o Senhor Deus a sério, vendo o mover de Deus, do culto de oração, na escola bíblica dominical, entender que a minha vida não está solta, nem a sua vida também. Nós não somos simplesmente os donos da verdade, nem os donos da vida. Chega um momento que Deus diz, para a brincadeira. Para a brincadeira. E aqui com Israel, eles estavam à toa, estavam lá, olha, não é para comer a gordura, mas me dá gordura aí. Vou comer isso, vou comer aquilo. Os sacrifícios que deveriam ser a Deus, primeiro ia para os sacerdotes, primeiro ia lá para os filhos de Eli, eles não estavam nem aí. E além do mais, essa turma era tão cruel, imagina, a liderança que deveria dar exemplo, ainda pegavam as mulheres que ficavam na frente do tabernáculo e se relacionavam sexualmente com elas. Então eles não estavam realmente nem aí, até que Deus disse, para a brincadeira, acabou. E levanta uma nação, os filisteus, que já vinha oprimindo a Israel por mais de 40 anos, estava lá oprimindo e continua oprimindo. Israel bota no juízo que vai conseguir vencer os filisteus, e logo de cara 3.000 morrem. Aí eles tiveram a brilhante ideia de dizer, não, vamos levar a arca. A arca, que é o amuleto. Como alguns crentes acham que o fato de estar com a Bíblia, eu estou com a proteção e pronto, agora ninguém vai mais me atingir. E aí, se eu abrir a Bíblia, como alguns colocam, no Salmo 91, perfeito, agora que nenhum mal vem, não coloca a Bíblia como amuleto, porque a Bíblia não é amuleto. A Bíblia ela é para ser lida todos os dias, por mim e por você. A Bíblia ela deve ser olhada todos os dias, porque ela é um espelho. Eu fiquei hoje muito emocionado vendo o Caio. Caio é o netinho da irmã Ilza. E o Caio chegou para mim, desde a semana passada, ele disse, pastor, minha Bíblia está chegando. Minha Bíblia está chegando. Eu acho que comprou fora, né? E a Bíblia chegou.
Aí a primeira coisa quando ele chegou aqui foi eu me mostrar a Bíblia. Eu digo, que coisa linda, né? Mostrando a Bíblia. Aí abriu, disse, pastor, estou lendo aqui. Aí abriu lá, apontou o livro de Gênesis, lá o capítulo 38, que ele mostrou para mim. Aí eu disse, ótimo, tal. E o Caio é algo muito especial para nós, porque no início do ano eu disse para ele, Caio, está lendo, Caio? Ele disse, não, pastor, ainda não. Mas aí eu disse, antes do dia da criança, isso foi no início do ano, antes do dia da criança é dia 12, né? Quero ver você lendo, viu? E eu saí, pois ele botou no juízo isso, irmãos. E cadê que Caio não lia? E foi passando os meses, Caio não lia, até que a professora, a importância da professora, percebeu uma dificuldade no Caio e disse, fazer uma consulta de vista nesse menino. Quando fizeram a consulta de vista, Caio está com a coisa mais linda do mundo, usando óculos e desarnou a ler. Louvado seja Deus. Está lendo. Aí eu disse para ele, Caio, esses dias aí eu vou separar um texto para você ler a Bíblia comigo lá no púlpito. Ele disse, tá certo, está todo feliz, né? Então vamos organizar esse dia. Então a leitura da Bíblia ela é fundamental. Todo dia, meu filho. Mas pastor, é todo dia, ela é um espelho para mim. Ela vai mudar e retirar e me limpar e me purificar. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, é importante me alimentar dessa Bíblia todo dia. Israel não fez isso, achou que não era necessário, e Deus disse, sabe o quê? Para a brincadeira. Levam a arca da aliança, presença de Deus, então agora a presença de Deus vai tomar conta. Só que ao levar a arca, os filisteus tiveram muito mais reverência e respeito do que o povo de Israel. O povo de Israel não estava nem aí, achando que o amuleto ia dar vitória. É como nós muitas vezes vamos para o culto achando que é só mais um culto, meus amados, para vir ao culto eu preciso orar, me consagrar, orar pelos instrumentistas, orar pelo louvor, orar pela recepção, orar pelas coisas que irão acontecer, porque isso aqui é batalha espiritual, meu filho. É guerra. O nosso adversário quer que crie confusão na nossa vida. O nosso adversário quer que de repente o crente fique com raiva do outro crente. O nosso adversário quer que tenha confusão no pessoal do louvor, que fique tudo brabo um com o outro, que ali na mídia haja confusão. Nosso adversário quer atrapalhar, quer que o visitante não se sinta bem, porque passou um crente lá, de repente não olhou para ele, não falou, e o maligno vai soltando lá as bombas o tempo todo. Por isso que nós precisamos entender que esse momento é momento de adoração, de levar Deus a sério, para valer, e isso não começa aqui, começa em casa, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Precisamos subir o nível do nosso relacionamento com Deus e que Deus mova o teu coração e o meu para subir esse nível a cada dia. Se ora 2 minutos por dia, ora para 3, 4, 5, vai aumentando, vai subindo o nível todo dia, para mudar as mazelas do meu coração ruim, perverso, egoísta, mentiroso, enganador, brigão, mordedor, falador. Então tudo isso só vai acontecer à medida que eu vou lendo as Escrituras, e essa Escritura vai purificando o meu coração e transformando o meu coração. É a palavra de Deus que vai mudar a minha vida, é a palavra de Deus que vai mudar a minha cabeça, é a palavra de Deus que vai transformar o meu coração a ter a sensibilidade de ser alguém realmente diferente. Israel rejeitou isso. Israel tinha a arca, Israel tinha lá em Siló a adoração, Israel tinha todos os motivos para adorar, e de repente não fazia isso, até que a arca foi tomada, capítulo 5, ela é transportada agora para o terreno do inimigo. A presença de Deus, o símbolo da presença de Deus é tomada, por isso que o menino, como nós vimos no finalzinho do capítulo 4, olhem comigo o finalzinho do capítulo 4, os irmãos vão comigo? Capítulo 4, olha o que diz aqui, versículo 17, olha que realidade triste, versículo 17, então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus.
houve grande morticínio entre o povo. E também teus filhos, olha só, dizendo para o pai lá, para o Eli, teus filhos, Eli, Hofni e Finéas, foram mortos, e a arca de Deus ela foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, ali passou acho que um filme de segundos no coração de Eli. Tanta negligência, tanta carne que eu comi, tanta coisa que eu deveria ter feito, não fiz. Como eu fui negligente, 40 anos trabalhando aqui em Israel, vendo isso. Talvez ele olhava para Samuel, nesses segundos ali, e pensava, meu Deus, eu recriminei a mãe desse menino, dizendo que ela estava bêbada, e não recriminei meus filhos, se prostituindo, fazendo o que era errado, que loucura, o que foi que eu fiz? E todo o drama no coração de Eli explodiu. Porque chegou um momento que Deus disse, para a brincadeira ali, para. E está aqui no verso 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço na hora, e morreu, porque era já homem velho, pesado, se alimentou demais lá da gordura que não devia, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Essa palavra peso, ela tem associação com glória. Era como que ele negligenciou tanto a glória de Deus, que aquilo que era para ser dado a Deus, ele tomou para si. E foi um dos fatores também que o autor, não vou dizer que fez isso ou querendo, mas é algo que nos leva a pensar essa mudança invertida de exaltação, ao invés de glorificar a Deus, a pessoa. E quando nós fazemos essa exaltação à pessoa, nossos sonhos caem por terra, porque pessoas não são nossa referência. A minha e a sua referência tem que ser a pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é aquele que eu tenho que olhar o tempo todo. A Ele eu tenho que glorificar o tempo todo. A Ele eu tenho que amar do fundo da minha alma, não a coisas que passam. Tudo passa, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Eli morre. Diz aqui o verso 19, estando sua nora, mulher de Finéas, grávida e próxima ao parto, pertinho lá de ter o bebê, ouvindo essas notícias, ouvindo essas novas, ali, toda essa situação de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se ela e deu à luz. Imagina o drama, sangue para todo lado, dor para todo lado, mulheres correndo ali para ajudar, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, diz a palavra, expirando, né? Disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tivestes um menino, um filho. Ela, porém, não respondeu. Silêncio. Dor. Silêncio. Tragédia. Tem que falar. Silêncio. Ficou muda. Chamou o menino de Icabô. Não é que acabou, é Icabô, que significa Icabode. Essa palavra significa foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi embora. O poder de Deus foi embora. A manifestação de Deus foi embora. Estamos agora absolutamente à deriva. Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais. Ela diz, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Silêncio. Eu fico imaginando como para os estadunidenses foi o dia em que nós, alguns vimos ali ao vivo o segundo avião batendo na Torre Gêmeas. Primeiro, que talvez já era um acidente, narrado como um acidente que bateu na primeira torre, nós já ficamos chocados. Girley disse que viu, estava vendo a notícia, eu estava no seminário na época, e Girley ficou vendo a notícia do drama, e ela disse que viu ao vivo o segundo avião batendo. Silêncio. Destruição. Ruína. Dizem que os moradores de Brumadinho, quando rompeu, os sobreviventes, silêncio. Quando na Indonésia, a grande tsunami veio e passou,
maior tsunami contam que é da história. Silêncio. As pessoas que contam que logo após os grandes terremotos, o que vem é um profundo silêncio. As pessoas viveram isso no Marrocos agora recentemente. Pessoas viveram isso 2 semanas atrás no Rio Grande do Sul com a grande enchente. As pessoas viveram isso na Líbia agora. E nós muitas vezes ficamos achando que estamos no controle das coisas. Porque estou vivo, estou jovem, faça e aconteça, e achamos que nada pode mudar, mas chega um momento que o Papai do Céu diz, para a brincadeira. Chega um momento que o Senhor vai e puxa o meu e o seu tapete. E que nós ficamos perplexos, sem saber absolutamente nada, o que fazer nem para onde ir. Eu contava hoje aqui na escola dominical de um pastor que me abençoou muito. O nome dele é Roberto Franklin. E ele me abençoou num momento de muita festa na minha vida e de celebração, que foi o seminário. Era o meu 2º ano de seminário, 1990. Eu entrei no seminário em 1989. Então, em 1990, nós fomos para o primeiro acampamento. Eu era 1º ano, né? Então já veterano, recebendo os novos, né? Então nós tivemos na Páscoa um final de semana toda na Lagoa do Bonfim. E todos nós fomos com muita alegria para aquele final de semana. Iríamos ter uma aula especial sobre o Apocalipse com esse pregador, esse pastor chamado Roberto Franklin. E o pastor Roberto Franklin pacientemente foi nos ministrando ao coração. Ele era um senhor e ele vinha com a bengala, andando assim com um problema, e nós pensávamos, na época ainda tinha crianças pessoas com a polio. Então nós imaginávamos que ele era um desses meninos da polio, né? Então ele andava com muita dificuldade. E numa das ministrações ele disse assim, alguém perguntou, pastor, o que foi isso que aconteceu com o senhor? Aí ele disse, isso aqui foi o tempo que Deus me colocou em silêncio para aprender dele. Por isso que o tema hoje é tempo de silêncio. Aí todos nós ficamos curiosos. E aí ele foi contar. Missionário, começou a fundar igrejas, trabalhar em igrejas, e ele fundou as igrejas batistas regulares de Açu, Ipanguaçu e Itajá, aqui. E ele fazia esse trabalho semanalmente. Ia para Itajá, ia para Açu e Ipanguaçu, semanalmente. Itajá e dava assistência. E uma dessas viagens, aquela região é uma região que tem muita cerâmica. E uma dessas viagens ele conta que um caminhão perdeu o freio e foi em cima do carro que ele estava. E em cima do carro que ele estava, ele pensou, acabou minha vida. Desmaiou e ele conta que foi acordar já completamente fraturado em todos os aspectos. Eu não estou dizendo isso para gerar temor e tremor, nem para manipular nada, é só para contar um testemunho mesmo, e para dizer que chega momentos que Deus diz, parou a brincadeira. Ele disse, acabou a minha brincadeira ali. Ele disse, eu não li a Bíblia, eu frequentava a igreja, eu era pastor das igrejas, eu falava sobre Deus, lia a Bíblia só para pregar no culto. Mas durante a semana era tanto trabalho, tanta coisa, que eu não separava tempo para ler a Bíblia. Eu não separava tempo para estudar. Mas agora eu estava numa cama de hospital, pino para todo lado, minhas 2 pernas engessadas, bacia quebrada, costela perfurada. Era uma situação dramática. Ele disse que ficou 6 meses deitado, que era só abrir os olhos. Talvez nem andasse mais. E ali, ele desesperado para ler a Bíblia, porque ele não lia, ele disse, a única coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia. Ele adaptou com a esposa algo que ele ficava em cima, a Bíblia dele, e ele lia a palavra de Deus. Ele aprendeu a ler no leito do hospital. Ele diz, aqui eu aprendi a ler as Escrituras. Aqui foi o meu momento de silêncio. Aqui, no momento da minha tragédia, foi o momento que eu comecei a ler a Bíblia. Nós, seminaristas, estávamos, sabe como, naquela dia ali? Em silêncio. Só as ondinhas da Lagoa do Bonfim batendo. Ninguém falava nada.
6 meses parado, até que ele aprendeu de novo a andar. Mas o amor dele pela palavra aumentava. Ele passou praticamente mais 6 meses para reaprender a andar. E andar com muita dificuldade. Mas sabe de uma coisa? Esse moço criou uma paixão por essa palavra. Esse moço começou a memorizar a palavra de Deus. Esse moço começou a não passar mais nem um dia sem ler a palavra de Deus. Ele contou no testemunho dele que todos os sábados da vida dele, até aquele momento, ele se trancava no quarto, a família já sabia, e ele levava um botijãozinho de água e ficava lá das 6 da manhã até terminar a leitura do Novo Testamento. E ele fazia a leitura do Novo Testamento completo no sábado. Isso ele fez por anos. O resultado era que o pastor Roberto Franklin, ele levava a Bíblia para não mostrar arrogância, mas poucas vezes ele abria a Bíblia para olhar o texto, porque estavam todos os textos no juízo dele. Naquela época, Roberto Franklin, ele já sabia todo o Pentateuco memorizado. Ele tinha o livro de Isaías todo no juízo dele. Ele tinha praticamente o Novo Testamento todo na cabeça dele. Ele podia sentar e citar várias cartas do apóstolo Paulo memorizado. E ele olhou para nós e disse: vocês precisam passar por uma tragédia dessa para ter amor à palavra? Eu sou um testemunho de como eu negligenciei a palavra para despertar outros a ler a palavra. E essa palavra é para mim e para você que negligenciamos a palavra. Começa hoje, porque chega o dia que Deus diz: para a brincadeira. Acabou para Israel. E nós achamos que porque abrimos pela manhã tantas mensagens que recebemos e lemos ali um versículo e não separamos tempo devocional para entrar na presença de Deus, se deleitar na presença do Criador, de entrar e de ficar com o coração com medo apertado, dizendo: meu Deus, eu estou na presença daquele que abriu o mar vermelho, aquele que criou o mundo, e Ele está aqui diante de mim, porque cada crente tem acesso ao Pai, porque cada moço crente e moça crente é um sacerdote e uma sacerdotisa de Jesus. Nós temos acesso, mas muitas vezes eu estou como que os filhos de Eli, cuspindo no sacrifício. Eles literalmente cuspiam no sacrifício, porque acho que eu tenho muita condição, eu tenho muito poder para ser eu mesmo, e eu não preciso de Deus. Não entre nesse aspecto. Chega um momento que Deus diz: para de brincadeira. E foi assim com Israel. Icabode, foi-se a glória de Israel, e a arca é levada. E diz aqui no capítulo 5 que ela é posta no meio da cidade. Diz aqui: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer. Prestem atenção, essa palavra, esse local Ebenezer é importantíssimo para nós, porque do capítulo 5 até o capítulo 7 é algo que não é comum na nossa literatura, da estrutura da literatura brasileira, mas na literatura hebraica isso acontece. A partir de agora, o autor desse livro vai nos apresentar toda uma cadeia de acontecimentos que começa aqui em Ebenezer e vai terminar no capítulo 7 em Ebenezer também. É importante para nós. Há todo agora um processo que começa aqui no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Com muita importância, ele vai nos apresentando toda uma realidade de situações, mostrando passo a passo da tragédia à vitória. Porque sabe de uma coisa? O Senhor, Ele está pronto para agora mudar meu coração e o teu coração. O nosso Deus, Ele se alegra em restaurar o ferido, o abatido e o quebrado. O nosso Deus, Ele é especialista em mudar aqueles que estão fraquinhos na fé.
a acender a chama e a dizer para o meu coração e para o seu coração: a batalha não está perdida. Muitas vezes nos entregamos às nossas próprias paixões e às nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos e os nossos próprios sentimentos, e achamos que Deus não está nem aí, mas chega um momento que Deus diz: para. E quando Ele dispara, é para restaurar esse frangalho que sou eu e que é você, esse fragmento que somos, essa peça quebrada que somos, e colocar algo novo, algo forte, algo que seja para a glória e exaltação dEle. Nenhum ídolo, nenhum Deus fica de pé diante do nosso Deus. E Israel precisava de restauração, como eu preciso e como você precisa, como nós precisamos de restauração. Então os filisteus tomam a arca e levam essa arca de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon. Lembra que esses filisteus, eles tinham um resquício de muito ódio, de muita raiva de Israel, e principalmente do último juiz de Israel. Nós estamos falando de um momento onde Israel ele estava sem rei, mas ele ainda vinha na lembrança do seu último juiz. E o último juiz de Israel foi um moço chamado Sansão, que humilhou esse deus Dagon, quando ele pega umas raposas, bota... queima lá um feixe lá na cauda da raposa e solta essa raposa nos campos dos filisteus. Foi fogo para todo lado, humilhou os filisteus. E Dagon, ele era exatamente o deus da agricultura. Então o ódio desses filisteus era imenso. O ódio desses filisteus, eles odiavam de morte mesmo Israel. E agora, pegar o objeto mais importante de Israel, que simbolizava ali a presença de Deus, e colocar no templo de Dagon, dizer: Dagon foi desrespeitado, agora nós vamos pegar esse Deus de vocês e colocar na presença de Dagon. Mas, meus amados, olha o que aconteceu. Diz aqui a palavra no verso 3, que levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, diz o quê? No dia seguinte, Dagon estava caído. Será que foi um vento forte? O que foi que aconteceu com Dagon? Com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Dagon, o Deus poderoso dos filisteus, nesse momento, precisou da ajuda humana para ficar de pé. E aqui é uma grande lição para nós. Nenhum Deus humano subsiste, fica de pé na presença do nosso Deus, bendito seja o Senhor. Nada. Quais são os deuses no coração que nós temos? É o dinheiro? É a liberdade? É o sexo livre? É a minha vontade? Quais são os deuses que carregamos? É o que? É a minha frieza? É o que? Meu filho, hoje à noite o Senhor está aqui para quebrar esses deusezinhos que nós carregamos e dizer: você precisa do Senhor. Você precisa. Por mim mesmo eu não estaria aqui, você também não estaria aqui, mas algo lhe trouxe aqui, e esse algo que lhe trouxe aqui foi o Senhor. Os meninos aqui da irmã Iranete não vieram somente porque a irmã Iranete pediu para vir. O Senhor trouxe até aqui. O Senhor trouxe você até aqui. O Senhor tem nos trazido até aqui para ouvir a palavra, e que eu e você possamos ouvir a palavra e mudar o que tem que ser mudado para a honra e glória do Senhor. Diz as Escrituras que tiveram que levantar Dagon. Foi um vento, foi algo que aconteceu. Hoje Girlei disse assim: tive que fechar a janela, porque o vento estava tão grande, que ia derrubar aqui as coisas, uma ventania. Eu fico imaginando, o que aconteceu? Será que foi uma ventania que derrubou? Olha o que diz as Escrituras. Levantando-se, verso 3, de madrugada os de Asdod viram Dagon que estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Fica aí, Dagon. Se reverenciaram, talvez se lavaram, talvez se prostraram. E diz aqui as Escrituras que no verso 4, que levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon agora
luta total, jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. E agora, um detalhe: cabeça de Dagon cortada e as 2 mãos estavam cortadas, sobre o limiar dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdote, até o dia que foi escrito aqui essa obra de Samuel. Porém, os irmãos estão comigo? A mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como todo o território, a mão de Deus pesando. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca de Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, outra grande cidade dos filisteus. E depois de cidade em cidade, e a levaram até Gade. Depois de terem levado, a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequenininho até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, outra grande cidade dos filisteus. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, e a nós e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que morriam eram atingidos com tumores, e o clamor daquela cidade subiu até o céu. Vamos guardar no nosso juízo aqui: a glória de Israel se foi, o silêncio tomou conta da nação de Israel, ficaram pasmos, 30.000 mortes, da última batalha com os filisteus querem zombar de Deus, mas o Senhor, Ele não é preso, o Senhor não é domesticado, o Senhor não é colocado num lugarzinho, Ele é o Senhor Deus de Israel, Ele é o Todo-Poderoso Deus, e tratava aquela cidade, e certamente tratando o coração quebrado de Israel, que não via mais a arca. Deus não age mais. O que é que Deus... Mas Deus continua agindo. Há momentos, irmãos, que achamos, é tanta injustiça na minha vida e na sua, é tanta gente me condenando e condenando você, é tanta gente me oprimindo, que achamos: Deus não age mais, Deus não trabalha mais. Mas eu quero dizer para você e para mim que Deus continua ativo, agindo, trabalhando a meu e a seu favor. Ele não para, mesmo quando as tragédias nos chegam, porque todas as coisas que acontecem na minha vida, elas têm o proveito de trabalhar o meu coração para que eu me quebrante e busque mais o Senhor. Muitas vezes é uma enfermidade, muitas vezes é uma luta. A Laís, filhinha do Roberto e da Rogéria, passando por uma luta, suspeição de uma meningite, mas louvado seja Deus, já está em casa, glória a Deus por isso, não está com meningite, está se recuperando, está melhorando. Então muitas vezes uma situação como aquela, eu garanto que não tem pai no mundo que não pare para dobrar o joelho diante de Deus. Talvez muitas vezes o pai já não ora, a mãe não ora, mas muitas vezes é num acontecimento desse que nós nos prostramos diante de Deus. É no momento de tragédia que nós olhamos para o céu, é no momento de luta que nós dizemos: vamos clamar. Reparem bem, os maiores pedidos de oração aqui é quando acontece uma situação, aí nós buscamos a Deus, nós clamamos a Deus, e Deus, por graça, nos responde e nos atende. E eu quero até dizer mais: mesmo quando eu não busco, e mesmo que eu tenha um coração ingrato para com Deus, Ele continua gracioso e bondoso para comigo e para com você.
Ele não desiste de nós. Ele é aquele que restaura o nosso coração. Até aqui, talvez esses acontecimentos não bateram lá no ouvido de Israel. Ainda estavam olhando aquele menininho crescendo. O tempo está passando aqui do capítulo 6 do capítulo 5 e 6, nós temos um período de 7 meses. É um período aqui que talvez você olhe e diga, a família daquele menino que nasceu, chamado Icabode. Imagine, Israel se reconstruindo, aquele menino vai passando. Enzo tem quanto tempo? 2 aninhos. Tem algum bebê aqui de 6 meses? 7 meses? Tem não, né? A Aurora, ela tem quanto? 8 meses. Mas já pensou, Aurora, olha que diferença de nome. Icabode, foi-se a glória de Israel. E Aurora, que é Aurora? Tem até o livro de Provérbios, até foguetão para a Aurora teve aí, ó. Como luz da aurora. Provérbios 4,18, não é? Que diz que a vereda dos justos seja como a luz da aurora. Aquele nascimento do sol, a aurora, que vai crescendo mais e mais, até ser dia perfeito. Ao olhar para o menino, 8 meses, Icabode, a lembrança, foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Israel. Olhar para Siló e não ver a arca, dor, tragédia, tristeza. É como aqueles judeus lá, ficam no muro das lamentações, lembrando últimos resquícios ali da era, naquela era do templo, do último templo que foi destruído lá pelos romanos no ano 70. Eles olham, eles lamentam, eles choram, e agora eles olham para o centro de adoração, está destruído, está acabado, o que será de nós? Mas Deus continua ativo, bendito seja o Senhor. Deus está trabalhando, Deus está pegando lá os filisteus, e nós vamos ver o que vai acontecer com essa arca, semana que vem. Nós vamos ver o que acontece, porque Deus, Ele não desiste de nós. Filho, filha, está na peleja, está na lapada, está na pressão, está na luta, ou está na negligência, ou não tem mais olhado, ou está chutando laranja, como eu e meu irmão estavam fazendo na presença do meu pai, e achando que Deus chega um momento que diz, para refazer um novo Sandro, para refazer um novo José, para refazer uma nova Maria, para refazer um novo servo e uma nova serva, em nome do Senhor. Há momentos que nós passamos pelo... eu vi já essa ilustração da lagartinha que vai se transformar numa mariposa, numa borboleta. E a ilustração foi de que uma criança viu aquele casulo querendo abrir, ali sair. Aí a criança foi lá e disse, não, eu vou tentar ajudar. E tentou ajudar a abrir, né? Ela viu tanta esforço daquela borboletinha ali querendo sair, que ela queria dar uma força, meteu o dedinho e abriu, e deixou a borboletinha livre. E sabe de uma coisa? Para a tristeza daquela criança, aquela borboletinha morreu. Porque a ciência coloca que aquele momento é um momento único dela para fortalecer as asas, para passar por aquele drama, para estar suportando aquela dor. E eu entendo que muitas vezes Deus nos deixa nesse momento para que nós possamos nos fortalecer, crescer, sair alguém diferente. A nossa tendência é logo quando alguém está passando alguma pressão, é dizer, espera aí que eu vou te tirar daí, espera aí, nós somos amigos. Mas muitas vezes nós precisamos passar por esse momento para sair alguém diferente para a glória de Deus. Que Deus transforme o meu coração e que Deus transforme o seu coração e que possamos de fato levar o Senhor Deus a sério. Aproveite o tempo que tem, aproveite o momento que tem, restaura o coração diante do Senhor. E no mais, Ele fará. Que seja assim na minha vida e que seja assim na sua vida também. Amém?